Uma informação, é um assunto completamente diferente, mas enfim, vale a pena a gente fazer o registro. Comentamos aqui agora há pouco a renúncia do presidente boliviano, né, neste domingo, ao final de uma longa crise provocada por sucessivos governos corruptos e também com a fraude nas eleições constatada pelos técnicos da... Eu viu, o relatório da Organização dos Estados Americanos. Ele é muito detalhado, é muito específico em relação a toda a fraude que foi cometida com a informatização do processo eleitoral. Muita gente alheia ao sistema, a justiça eleitoral, inclusive, tinha acesso. Enfim, a divulgação desse relatório da OEA foi que deflagrou mesmo o processo, fez com que as Forças Armadas aconselhassem, entre aspas, o presidente a renunciar. Houve uma onda de revolta popular, as pessoas andaram prendendo prefeito, prenderam... inclusive, eu até vi um vídeo de um chefe da militar dizendo que tinha ordens da justiça para prender o próprio Evo Morales antes mesmo da renúncia dele. Bom, mas enfim, o fato é que o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, ofereceu asilo ao ex-presidente boliviano Evo Morales. Isso ainda foi na noite e madrugada de hoje, quando o México tomou conhecimento do caráter irreversível do processo boliviano para se livrar do ex-presidente. Pois é, por que na Venezuela não aconteceu a mesma coisa? Simplesmente porque as Forças Armadas continuaram apoiando o presidente Nicolás Maduro, apesar de todo o empenho do líder oposicionista Juan Guaidó. Com Carlos Mesa, líder oposicionista na Bolívia, não aconteceu isso. Ele conseguiu apoio junto às Forças Armadas. E aí, com esse apoio, não há presidente que se sustente ou que saia do poder. E na Venezuela as Forças Armadas participam do poder clássico, assim. Aliás, como já foi no México, na época do PRI, né? Daquele PRI, que era o partido que durante décadas manteve ali uma ditadura disfarçada de democracia, etc., que é exatamente colocar as Forças Armadas ganhando dinheiro com a ditadura. Os chefes militares, e isso vai até o oficialato na Venezuela, eles são donos de negócios favorecidos pelo próprio governo. E isso foi uma maneira que que a ditadura venezuelana encontrou de prender o rabo dos militares. É exatamente isso que explica o apoio militar à ditadura de Nicolás Maduro. Olha, a gente tem que levar em conta, né, o que aconteceu antes dessa situação na Bolívia, essa tentativa de imposição, né, do presidente Evo Morales de permanecer no cargo, mesmo após a Constituição não permitir, né, tivemos um referendo lá, uma consulta pública em que a população foi às urnas e disse que não era favorável à renovação de mandato do presidente por mais do que aquele tempo já estipulado. Mesmo assim, ele foi à justiça e conseguiu o direito de disputar a eleição. Um argumento está e aí ganhou no voto num processo que tem denúncias sérias de fraude, né? Então, acho que tudo isso contribui para o momento vivido hoje na Bolívia. Então, quando se fala de golpe, ele também não deixou de dar um golpe, né? Porque ele não podia continuar sendo presidente e fez de tudo porque eles não gostam de largar o osso mesmo. Não foi golpe, foi renúncia, né? Ele não chegou lá o general e tocou ele. Então, mas se é para caracterizar isso como golpe, ele renunciou. Mas se é para caracterizar a saída dele como golpe, ele também tentou dar o golpe. Não, sim, eu acho que não é uma situação simples, não é? Ali ficou evidente que houve uma eleição fraudulenta, não é? Houve vício na eleição dele. Ele já não deveria ter concorrido a algumas eleições, né? Ele assumiu pela primeira vez o cargo em 2006, né? E ele só teve a candidatura validada por uma corte nomeada todinha por ele, né? Então, a situação ali é muito complexa. Agora, também, ele só renunciou na hora em que o general bateu na porta e disse o seguinte, vai pra daqui pra rua, não tem mais conversa com você. E essa entendeu? semana é uma semana emblemática porque vai ter a reunião dos BRICS aqui, né? Então, Xi Jinping, Putin, vão estar todos aqui. E um dos pontos que eles vão debater é Venezuela, porque nem Rússia nem China
apoiam o Guaidó, por exemplo, ou não reconhecem o Maduro como presidente da Venezuela, pelo contrário, né? E o presidente Bolsonaro tem uma posição completamente contrária a isso. Então, mais um elemento para esse debate que vai acontecer aqui. Começa hoje, lá em Brasília, um primeiro encontro, se não me engano, acho que de ministros da Economia, mas durante a semana, certamente, os rumos políticos da América Latina vão fazer parte desse debate aí, com um peso relevante de China e Rússia a favor das ditaduras, né? Olha, assim, esse tema não será objeto de discussão no BRICS. Aliás, quando o BRICS se realiza, já está tudo decidido. Não oficialmente, né, Cláudio? Quer dizer, pode ser que o presidente da Rússia, por exemplo, que tem uma atitude mais protagonista na crise da Venezuela, ele de alguma maneira se pronuncie sobre isso, mas os demais não. Essa pauta está definida há meses, né? Até a Carta de Brasília, está tudo já pronto. Agora Brasília já virou, já vive o clima, desde a semana passada, já vive o clima da reunião de cúpula dos BRICS aqui. Você sabe que eu vi uma cena tão impressionante quanto assustadora. No sábado, eu vi um avião gigantesco, Antonov, que é um avião russo, né? Eu fiquei muito impressionado porque era um avião com 4 turbinas gigantescas, assim, quase parado no ar. Eu nunca tinha visto um negócio daquele. Apesar do tamanho todo, né? O avião estava decolando de Brasília, eu não sei para onde é que ia, mas enfim, deve ter deixado aqui toda a estrutura de escalão avançado, né? Escalão percursor, enfim, toda a visita, toda a viagem de um presidente tem todo esse esquema, carro oficial, eles trazem até o carro, né, nesses aviões, né? O carro blindado que o respectivo presidente vai usar, etc. Mas eu fiquei muito impressionado. Para quem gosta de aviação, deve ser fascinante assistir. Primeiro, silencioso, apesar do gigantismo, um avião absolutamente silencioso, meio que pairando, sabe? Ele estava tão devagar. A gente tem a sensação que ele não vai conseguir potência para voar de novo, né, Cláudio? Exatamente, é impressionante aquilo. Você olha e fala assim, ele não vai subir. Eu vi uma vez... esse negócio não vai ficar lá em cima. Eu vi uma vez um avião de porte muito menor, né, mas um Airbus que tinha sido enorme, comprado pela TAM aqui no aeroporto de Congonhas, e eles vieram fazer o sobrevoo. O avião não pousava na pista de Congonhas ali por ser grande demais, né, mas ele passou por Congonhas, ele fez todo o procedimento como se fosse pousar, trem de pouso, e aí percorreu toda a pista do aeroporto de Congonhas, voando ainda, sem encostar, não é? E quase parando. Aí você tem a sensação de que ele não vai ter potência para decolar de novo, porque ele não tem nenhum contato com o solo. De repente o bichão faz... Ai, Deus desaparece no ar. É incrível mesmo. É bonito. Incrível.